A gente está na hora e quem for chegando a gente vai admitindo aqui. Hoje a gente vai ter um vídeo de 9 minutos, tá? Vai ter a prece e vai ter um vídeo. Esse vídeo tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando e o que a gente vai falar. Ele é bem interessante, ele tem mais um aspecto. Ele não é muito esse canal não é espiritualista, mas também não é totalmente materialista, tá? Mas assim, o assunto é bem interessante. Eu mandei um outro para vocês, eu não sei se chegaram a ver, no grupo de doutrina eu mandei um vídeo, também é curto, que é muito interessante, vocês depois puderem olhar, desse mesmo canal. O canal é Epifania Experiência, é um canal muito bom mesmo, é filosófico, científico, é interessante. Então vamos lá. Quem vai fazer a prece para nós hoje aí? Opa! Eu nem acabei de falar, ela já levantou a mão. Eu tô achando que é por causa do cabelo. Não, é que a segunda-feira ela fugiu. Não, eu fugi segunda-feira. Então vou fechar o microfone, tá? Então estamos na hora, boa noite a todos e vamos à prece então, Ana. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento, nos unir a Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, nosso amigo, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa reunião, nesse estudo, que possamos nos autoconhecer e conhecer mais sobre a doutrina, sobre os ensinamentos do nosso irmão, e assim transmitir tudo que aprendemos aqui hoje, possamos espalhar mais esse amor, mais esse aprendizado, levar a todos aqueles necessitados um pouco de paz. Pedimos, Pai, que olhe por todos os nossos amigos, nossos irmãos, que estão necessitados de uma ajuda física ou espiritual, que possam ter a cura mais necessária possível e o crescimento sempre, que assim seja. Obrigado, Ana. Antes da gente entrar no vídeo, e eu vou fazer uma pequena introdução, e a introdução tem a ver com o vídeo, mas é porque eu queria destacar no vídeo alguns pontos que eu acho que são importantes ter em mente. Se a gente tem em mente antes, aí fica até mais interessante. Não é spoiler, mas é um reforço, tá? A gente está estudando aqui, algumas pessoas há 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, tinha gente que estava aqui há fazer 4 anos, o Francisco, que era o mais antigo da turma aqui, mas ele acabou indo para fora, né? E indo para fora é interessante, né? Indo para fora. Mas então, tudo que a gente fala aqui, ele tem um interesse também de estudo de doutrina, mas tem um interesse mais forte, que é o aspecto mais importante da doutrina, que é o autoconhecimento, a transformação, né? Criar condições da gente olhar para a vida, olhar para a gente de uma forma um pouco diferente. E tem um dilema ou um mantra que acontece com todo mundo, já aconteceu, acontece e vai acontecer. Cada um de nós passa por isso, principalmente quando a gente entra na doutrina espírita, a gente começa a perceber isso em algum momento isso fica muito forte. E o que é? É aquele conflito que vai criando em nossa mente. Porque você pensa só, como é que se cria conflito numa mente? Só se cria conflito quando tem coisas diferentes do que já está lá. Se tudo que está lá não entra nada novo, não tem conflito. Mas a doutrina espírita é algo novo em geral para as pessoas, né? Pessoas que chegam agora. E o conflito, na verdade, mesmo depois de 30, 40 anos estudando a doutrina, tem o conflito existencial, que é o conflito de você ter um monte de informação importante, um monte de ideal aí que está na sua frente ali, né? E que você sente que você é como se fosse um caramujo que anda devagar, devagar, e você fala, eu queria ser mais depressa, mas você não consegue, você se arrasta. E muitas das vezes isso fica batendo na nossa cabeça, igual um martelinho. Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor. Fica assim. E a grande pergunta que acontece é assim, e por que não? E por que não vai? E por que não decola? E por que parece tão difícil que parece impossível?
E por que que parece que a gente sempre vai ser como a gente é? Isso é uma coisa interessante, né? A gente faz pequenas concessões, uma coisinha aqui, mas dá a impressão que não tem muita coisa acontecendo com a gente assim, em termos de transformação. Essa é uma ideia que passa na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho no vídeo, e no assunto nosso é todo esse, na verdade. E eu queria já abrir aqui a apresentação para a gente fazer uma pequena introdução, passar o vídeo, aí eu dou uma parada, a gente faz uns comentários do vídeo para a gente entrar no nosso assunto. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui, tá? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, 9/12. E aqui, esse é o assunto que nós vamos tratar hoje, né? Aula extra, nós pretendemos falar da mente humana, os 3 compartimentos da mente, né, da mente, que é o banco de dados, campo de cultivo e ferramentas de cultivo. Vamos falar um pouquinho do eu, a primeira construção relativamente e os recursos da mente. Tudo isso nós vamos fazer uma boa introdução. Esse é o objetivo. Ok. Aí a pergunta que fica é assim: esse incômodo, você já sentiu esse incômodo? Ou uma intuição que se repete em sua mente? Preciso mudar, preciso ser melhor. E isto é uma coisa recorrente em maioria das pessoas. Isso eu estou falando para vocês refletirem. Provavelmente vocês sentem isso. Quem entra na doutrina espírita com alguma seriedade vai sempre sentir isso aqui. Mais ou menos, mas normalmente sente bastante isso daqui. E a pergunta é, então por que a gente não muda? O que acontece? E é aí que nós vamos ver o nosso vídeo, tá? Agora você me fala, imagem e som, tá? Imagem tá. Se a sua profissão, ou o seu relacionamento, Som tá ou a também. imagem que você enxerga no Som? espelho, ou até mesmo tudo ao seu redor que você não sabe Som tá como, mas que de repente virou a sua vida. Todos nós já chegamos a algum momento em que Tá vendo o sentimos som? uma forte necessidade de uma grande mudança, Tudo ok. Sim. uma grande transformação. Ficamos com essa ideia constantemente martelando na cabeça. É hora de mudar, é hora de mudar, é hora de mudar. Mas infelizmente, somos bons demais na arte de simplesmente continuar, seguir em frente. Fazer o quê, né? Como disse Henry David Thoreau, a grande maioria das pessoas leva uma vida de quieto desespero. Não é como se a gente não soubesse que tem que mudar, por que tem que mudar, e talvez até o que e como mudar. É simplesmente que nos recusamos a aceitar as dificuldades e responsabilidades que as mudanças trazem e morremos de medo do desconhecido. Abre aspas. Algo dentro de nós deseja permanecer uma criança, ser inconsciente, ou no máximo, consciente apenas do ego, rejeitar tudo que é estranho, escreveu Jung. Vemos a mudança como um problema e não como a solução para o problema. Medicamos, traímos, bebemos, basicamente fazemos qualquer negócio para simplesmente continuar, seguir em frente, fazer o que, né? Existe uma boa e uma má notícia. A má notícia é que, independentemente da sua vontade, tudo muda o tempo inteiro. A boa notícia é que, independentemente da sua vontade, tudo muda o tempo inteiro. Não importa o quão desesperadora é a situação, nós sabemos que existe a possibilidade de mudança. O nosso grande erro é acreditar que existe a possibilidade de não mudança. Qualquer aspecto de permanência no mundo é mera ilusão. Já concluiu Heráclito de Éfeso, mais ou menos 6 séculos antes de Cristo. Nenhuma pessoa pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, fazendo alusão ao fato de que tanto a pessoa quanto o rio terão mudado a segunda vez que entrarem em contato. Mesmo assim, resistimos às mudanças do mundo, resistimos às mudanças das outras pessoas, resistimos às mudanças das nossas bandas, artistas e canais de YouTube preferidos, e resistimos principalmente às mudanças que acontecem dentro de nós mesmos. Mantenha isso em mente. Tanto quanto você odeia a mudança, todos ao seu redor também odeiam e vão fazer o possível para impedir que você mude. Não necessariamente por maldade, mas por medo de perderem quem você era antes de mudar. Mas se a mudança é inevitável e contínua, qualquer resistência é inútil. A questão é, se estamos constantemente mudando,
No que estamos nos transformando? Uma das maiores aflições da vida moderna surge quando aquilo que você se tornou é constantemente assombrado por aquilo que você poderia ter se tornado. Ainda que esse medo seja baseado na ilusão de que somos algo estável, permanente e acabado, não é um medo irracional, mas é um pouquinho menos assustador se usarmos as palavras corretas. O que acontece, na verdade, é que aquilo que você poderia estar se tornando assombra o que você de fato está se tornando. A diferença entre as duas formas de enxergar o problema é que na segunda temos a consciência de que estamos em um eterno estado de transformação, um eterno estado do que é conhecido na filosofia como devir. Isso é perfeitamente representado pelo fogo na filosofia de Heráclito, que teve forte influência em Nietzsche, um dos filósofos que mais explorou a capacidade de transformação humana. Você tem que estar preparado para se queimar em sua própria chama. Como você espera se renovar sem primeiro se transformar em cinzas? No seu livro Assim Falou Zaratustra, Nietzsche divide a transformação do espírito em 3 fases. O espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança. Antes de qualquer coisa, Nietzsche deixa claro que a grande maioria das pessoas simplesmente segue a manada, baixa a cabeça, aceita ordens e sequer começa a jornada de autotransformação. Eles escolhem simplesmente seguir em frente, continuar, fazer o quê, né? Quem embarca na jornada começa se transformando em camelo. O camelo é forte, robusto e destoa do rebanho, mas ainda é servil. Ele se ajoelha para que possam pôr todo o peso possível nas suas costas e é capaz de percorrer longas jornadas no deserto sozinho. Ele se orgulha do árduo trabalho e do sofrimento que é carregar tanto o seu fardo quanto o fardo dos outros, crenças, medos, vícios, obrigações. Só que cedo ou tarde, o camelo se cansa e para de ver sentido em todos os valores que até agora moldaram a sua vida. Em meio a uma crise existencial, o camelo se rebela. No mais solitário deserto acontece a segunda metamorfose. O espírito se torna leão, quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. O leão encara o grande dragão dourado, cujo nome é uma ordem. Tu deves. Ciente de que já não deve nada, o leão diz: eu quero. Mas o dragão responde: todos os valores já foram criados e eu sou todos os valores criados. Para o futuro não deve existir eu quero. Mas o leão não é nem obediente, nem servil. Ele quer e pronto. Ele é bravo, enfrenta tudo o que foi imposto até então. Tem a força necessária para a liberdade, mas a sua liberdade se baseia numa força contrária, reativa, destrutiva. O leão não consegue construir nem os próprios valores, nem um propósito para si mesmo. Ele simplesmente se opõe ferozmente a tudo. Ele é livre, mas nada tem sentido. Ocorre então a terceira metamorfose. O leão se transforma em criança. A criança é a inocência e o esquecimento, um novo começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação. A criança explora, se diverte, cria o seu próprio significado, a sua própria existência. A criança assimila a cultura com uma força civilizadora, sem os fardos impostos pela sociedade, nem a necessidade de uma reação destrutiva, e sempre consciente da sua constante transformação, o seu constante devir. Mas alguma parte dessa jornada é fácil? Definitivamente não, mas é necessária. Talvez você já tenha ouvido a frase atribuída a William Powler: mudar é difícil, não mudar é fatal. O problema principal é que sabemos o quão difícil é mudar, mas não entendemos o quão fatal é não mudar. Ou melhor, o quão fatal é acreditar que realmente podemos não mudar. Como escreveu Bob Dylan, aquele que não está se ocupando em nascer, está se ocupando em morrer. É justamente tentando não mudar ou não se ocupando em nascer que consequentemente acabamos nos ocupando em morrer. A criança de Nietzsche sequer pensa nisso. Ela simplesmente nasce constantemente, explora, brinca, vive.
Quando aceitamos que tudo muda o tempo inteiro, entendemos que a capacidade humana de autotransformação é o antídoto à tragédia. Se as possibilidades assombram a realidade, temos o antídoto bem nas nossas mãos. Sem medo de contrariar o que acreditávamos ser no passado ou até de virar um estranho a nós mesmos. Como o grande poeta americano Walt Whitman eternizou em suas páginas, eu estou a me contradizer? Pois bem, então, eu estou a me contradizer. Eu sou amplo, eu contenho multidões. Dizem que em time que está ganhando não se mexe, mas time que não se mexe cedo ou tarde para de ganhar. Ao decorrer da vida, vamos entendendo que a verdadeira sabedoria consiste na mudança antecipada, por vontade e não necessidade, como forma de ação e não de reação. Assim como uma criança explora o mundo em busca de diversão e coisas novas, encaremos a vida da mesma forma, criando nosso caminho à medida que caminhamos, nascendo constantemente. Afinal de contas, quanto tempo você realmente acha que aguenta simplesmente continuar, seguir em frente, fazer o quê, né? E aí? Antes de eu comentar, eu quero ver se alguém quer comentar alguma coisa. Eu adorei, eu achei fantástico. Muito bom o vídeo, né? Ele nossa, muito bem produzido. Achei muito bacana. E é engraçado porque esses dias eu tava pensando um pouco disso, né? Acho que todos nós em algum momento pensa, né? Por que é tão difícil mudar? A gente fica olhando realmente para a sombra daquilo que a gente gostaria de estar agora e a gente não está assim. Só que eu não parava para pensar que eu, mesmo não mudando da forma que eu gostaria de mudar, eu continuo mudando, né? Então tem isso. Nossa, eu achei muito legal ela, muito bom, muito bom. Agradeço. É Vocês estão interessante no. pensar, né, que... Ai, que a Grace estava falando, eu vi que estava no mudo, desculpa. Ai, desculpa, não vi. Peraí, fala aí, meu amor. Então, Carol, depois, quando você... interessante, eu vi mais de uma vez esse videozinho e cada hora, cada vez que eu vi, eu descobri uma coisinha que me chamou a atenção. Então, depois assistam de novo para vocês verem com calma, que na primeira, assim, a primeira vista, né, a gente acha super bacana, interessante as colocações, faz a gente pensar, né, aquele martelinho batendo na cabeça, tem que mudar, tem que mudar. A segunda-feira passada, última aula, eu fui dormir assim com esse pensamento, né, quando eu vi o filme, eu falei, nossa senhora, é incrível, né, mas é muito, eu achei bastante interessante mesmo, põe a gente para pensar, né, porquê dessa tanta dificuldade de mudanças e a gente não tem jeito, de um jeito ou de outro nós estamos mudando, né? Então vamos mudar para melhor, né? Ana? Não, era justamente isso, né? É interessante a gente pensar que a gente está sempre em movimento, sempre mudando, né? E aí nós vamos fazer o quê? Vamos continuar mudando simplesmente, sem pensar da forma como a gente está mudando, a gente vai começar a pensar e mudar, né? Fazer melhorias boas, né? Pensar na evolução, pensar em boas mudanças. Hein, Ruela? É o Oscar. Fala, Oscar. Tudo bem? E sempre quando a gente tenta mudar, a gente procura mudar, sempre tem alguém assim que repara na gente, aí fala, você tá diferente, você tá... Aí sempre alguém está reparando a gente, assim, pela mudança que a gente está tentando, né? Aí pessoas que nossos amigos, assim, aí fica assim, você está diferente, por que está vendo? Assim, mas eu estou querendo agir num caminho melhor, um pouquinho para mim, né? E eu espero que você seja assim também. Aí o pessoal... Aí eles ficam reparando, né? Dessa maneira, né? Alguém mais? Só comentar isso que o Oscar falou, que fala exatamente no vídeo, né? Que quando a gente começa a mudar,
as pessoas têm medo que a gente mude, porque elas querem que a gente continue do jeito que elas conhecem. Então, o que o Oscar falou né, é real mesmo, pro bem e pro mal, né? Tem gente que acha legal, nossa, que bom que você tá mudando, né? Bacana. Agora, tem gente que não quer que a gente mude, não. Fred? Eu acho que são 9 minutos de muita oportunidade para reflexão. O que o Oscar falou é constante na nossa vida. Todo mundo se preocupa com você. Se você está muito quieto, pensativo, a pessoa, nossa, mas por que você está quieto, pensativo hoje? Se você está de um jeito... Então, às vezes a gente está nessa situação, né? E às vezes a gente não se dá conta que a gente também se preocupa com as outras pessoas, do que elas vão pensar da gente mudar. Então a gente fica constantemente martelando um monte de coisa, entendeu? E o interessante do vídeo são as boas notícias, né? Você vai mudar, quer queira ou quer não, e a má notícia também é essa: você vai mudar, quer você queira, quer não. Então, cabe a nós escolher o caminho, né? É isso aí. A gente tem vários recados no vídeo, eu acho que é interessante, né? E aí vocês captaram algumas coisas interessantes também. Mas se você pensar assim, o vídeo tá falando de mudar e de transformar. E ele está afirmando para nós coisas que nós sabemos. Por exemplo, mudanças ocorrem, você querendo ou não. A questão é que você, não participando dela, você é arrolado. Já viu aqueles processos em que você não comparece, perde o prazo, você é arrolado? Eles tomam a decisão lá e você não tem que dizer. Vocês já viram esse tipo de coisa, né? Arrolado. Então, assim, você vai ser arrolado pela vida todas as vezes que você não tomar conta da orquestra. Toda vez que você não tomar conta de para onde você está indo, é o do País da Maravilha. Para onde você vai? A qualquer lugar. Então pode ir para qualquer placa aí, não faz diferença. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. Mais ou menos assim ocorre com a maioria das pessoas. A vida vai rolando as pessoas. E vai sendo consequência e ação, consequência e ação. E a pessoa vai indo, sem saber. Acontece assim, a vida então vai rolando, né? A todas as pessoas. Os sobreviventes quase humanos são normalmente pessoas que são arroladas, né? Não tem como, porque ele não atua na transformação. Então é aquele lado que fala assim, olha, a má notícia é que as mudanças vão acontecer. Por que é uma má notícia? Porque a pessoa não participa. Ela participa como... Não precisa pôr aí, meu amor, é só ouvir. Ela não participa atuando como um gestor, como que coordena a sua mudança. Por que não? Porque as pessoas não conhecem as coisas, não conhecem a mente, não conhecem como faz, não conhecem a ferramenta. Tudo isso que a gente tem falado, e vamos falar mais no ano que vem, as pessoas não conhecem. Por não conhecer, já vai voltar. E por não conhecer, o que acontece? Deixa eu ver aqui que ele já está voltando. Pronto. Estão me ouvindo aí? Sim, e te Ok. vendo também. Então, esse é o processo de mudança, porque ele fala que é uma boa ou uma notícia. É uma ótima notícia para nós que estamos estudando, tentando entender, né? Porque você fala assim, todo dia tem mudança. Tem, mas a bel prazer de muitas coisas da vida. Mas você pode falar assim, mas a vida é sábia. Não, mas a vida é sábia, mas o mundo não é. As pessoas com que você se relaciona, as questões, os problemas, dificuldades, os instintos, as emoções, tudo isso te leva para caminhos que não é o caminho exatamente da evolução. Pode ser um caminho de aprendizado, mas não é caminho de evolução. Então, isso é importante entender. Então, esse é um ponto. O outro ponto importante desse vídeo, além da questão da mudança, é que a mudança implica em que vai ter impactos, como foi falado pela Carolina ali. Vai ter impacto nas pessoas. As pessoas vão se sentir que você está mudando, está se transformando, está ficando diferente, e isso vai impactar as pessoas. Isso você tem que compreender como uma coisa boa para você. E se você pode impactar as pessoas que estão ao seu lado, na sua caminhada, de uma forma positiva, isso é maravilhoso, porque esse é um objetivo. Agora, tem uma coisa, as mudanças vão ocorrer
com você gerindo, com você sendo gestor, com você comandando, se você souber onde primeiro você tem que trabalhar. E é isso que a gente também está falando, das virtudes neutras, que nós vamos falar disso um pouco, mas vamos falar principalmente no ano que vem, quando a gente for falar das emoções, dos pensamentos. Não adianta você querer ser um espírito puro, não adianta você querer ser um espírito muito generoso, né? Um espírito bondoso, se você não galgou os primeiros passos. E esses primeiros passos você encontra no budismo, encontra com Lao Tse, encontra em Jesus, no Sermão da Montanha, que a gente está falando direto. Então, existem questões básicas da vida que você vai lidar com essa vida material e que elas não são, são importantes. É um crescimento para você, intelectual, mas não é um crescimento espiritual. Mas pensa só, se você está aqui nessa vida, né, de mundo material, nesse nível que você está, e o seu espírito está aqui usando esse corpo, porque tem coisas que você precisa aprender primeiro, para depois você passar para um estágio maior, e assim sucessivamente. Mas se você não quer aprender aquelas coisas que são as primeiras, você não vai passar para o estágio maior, você vai ser arrolado pela vida. E as coisas primeiras são as virtudes neutras que a gente fala muito aqui, né? Então, eu acho que esse vídeo ele tem coisas interessantes, tem coisas importantes, que a gente... e é um vídeo curto, e eu recomendo a vocês. Eu passei hoje um outro vídeo desse canal que fala dos estoicos. Os estoicos são filósofos da época de Roma, do ano 400, 300, depois de Cristo, né? E os estoicos, qual a diferença dos estoicos, dos filósofos estoicos para os outros em geral? É que os estoicos falam de coisas do dia a dia, do que a gente vive. E então eles são muito interessantes. E se vocês olharem esse vídeo que eu passei hoje sobre ele, vocês vão ver ali retratado coisas interessantes que a gente tem falado aqui, e é do nosso dia a dia. Então, essa é o que eu queria falar um pouco desse vídeo. Tem muito mais coisa para refletir aí, mas a gente não vai ficar muito tempo nele. É um vídeo de reflexão mesmo. Alguma coisa antes da gente passar para frente? Então, essa mensagem aqui do Thoreau, né? E que ele é filósofo, ele é um monte de coisa. E esses caras dessa época, eles não eram só uma coisa, eles eram de tudo um pouco, né? E aí vocês lembram da frase que fala, eu tirei umas 2 frases só para ficar gravado, tá? A grande maioria das pessoas leva uma vida de um quieto, sumiu aqui um quieto desespero. O que significa isso? Significa que as pessoas não fazem nada. É exatamente aquele que as mudanças é a má notícia. Porque é desespero, por quê? Porque ele não faz nada por medo. Lembra que a gente falou do medo? Que é o ponto básico do sobrevivente, é o medo. Por preguiça e pelo desconhecido. Então, esses 3 itens congela. Sabe aquele negócio? Congela, aquela brincadeira do congela. Então, as pessoas, em geral, estão congeladas, estão quietas, num desespero quieto. Tá? Essa é uma palavra do Thoreau. E a outra é da má notícia, né? E da boa notícia. Então, como ele finaliza lá, ó, resistir é inútil, porque você vai pela má notícia, ou você vai sendo rolado, ou você vai pela boa notícia, você participa, como a criança lá do Nietzsche, né? Você participa, você cria, você vive a vida, você se alegra com a natureza, você está sempre buscando o bom humor com as coisas que acontecem na vida. Por quê? Porque resistir é inútil, ou vai, né? Não tem jeito. Muito bem, então vamos em frente? Podemos ir em frente? Ok. O homem e a sua mente. O que está falando aqui, eu não vou ler, está dizendo o seguinte, que existe um entendimento equivocado da sociedade em geral, não de todo mundo, mas de uma grande parte do mundo, em que a mente é uma coisa muito diferente de tudo, que você pode controlar o seu corpo, você pode controlar a sua vida, isso, aquilo, mas que a mente é uma coisa muito abstrata, que não dá para fazer nada com ela. É como se ela fosse um ser, um ET. E o que ele está dizendo, não é assim. Você, quando quer um corpo físico saudável, o que você faz? A gente falou de saúde, lembra quando a gente falou do nosso vídeo de saúde aqui, nossa aula? Você vai dar a ele o quê? Uma boa alimentação, né? Lembra daqueles 3 construtores? Os 3 mundos, os 3 construtores, né? Os 3 construtores, lembra? Então vai ser uma boa alimentação, um bom movimento e uma harmonia.
Então, você vai dar ao seu corpo um movimento que faz com que ele fisicamente esteja sempre saudável a nível físico, com a musculação em dia, todo esse aspecto. Vai cuidar dele e vai dar uma boa alimentação. O que ele está dizendo aqui, eu não vou ler, é que a mente é assim. Se você quer ter uma mente saudável, uma mente melhor, você tem que cuidar de quê? Da alimentação dessa mente, né? Você tem que alimentar essa mente de coisas saudáveis. E aí, o que é alimentar a mente de coisas saudáveis? É você saber selecionar. Eu marquei de amarelo, tá? Então, você tem que aprender a selecionar as coisas que você lê, que você vê, que você conversa. Porque, pensa só, a nossa mente é impactada por várias coisas. Pensa, pelos todos os sentidos ela é impactada. Então, ela é impactada pelo que você vê, porque o que você vê entra na sua mente e faz reflexo com as memórias passadas, as memórias atuais. Então, cria uma imagem, cria um pensamento e pode criar um monstro ali dentro. As coisas que você lê, você viaja na leitura, dependendo do que você está lendo, você vai perceber que aquela leitura está te levando muito pelo lado emocional, o lado instintivo. Então, você está escolhendo colocar na tua mente um alimento que não faz a sua mente ser uma mente indo para o caminho da mente pura. Lembra? Mente pura, né? Lembra disso aqui, ó? Ó, vamos lembrar que nós falamos aqui. Tá? Olha lá, mente pura do andar de cima e a mente de baixo. Nós estamos na mente de baixo. Se você quer começar a chegar no vermelho, ou seja, o contraste, a sua mente tem que entender que existe contraste. Como é que ela vai entender que existe contraste? Ora, muito simples. Se a sua mente sempre esteve cheia de violência, de confusão, né, emoção, instinto, uma bagunça, né, uma bagunça, ela vai continuar assim. Só que, como a mudança é inevitável, não significa que ela vai mudar para melhor. Esse é o ponto. A mudança que você não orquestra, ela pode ser pior, ela pode ser uma mudança de sofrimento, e mais sofrimento, e mais sofrimento. Então, como é que você orquestra a sua mudança mental, aqui especificamente da mente? Ora, aquilo que você vê, aquilo que você se predestina, não é predestina, aquilo que você se habilita a ver. Predispõe, isso, obrigado. Predispõe a ver. Então, você tem um filme e você sabe que nesse filme tem determinadas coisas que vai aguçar a tua violência, vai aguçar muitas coisas dentro de você que são instintivas. Você pode ver ou não. Tá bom. Ah, é só um filme. Ok, mas é uma escolha. Você vai ler, você vai fazer a escolha. Você vai para uma roda de conversa. Que tipo de conversa tem ali? Você escolhe. Você é obrigado a ir? Não, você não é obrigado a ir. Então, esses são alguns exemplos de coisas que são alimentos mentais da mente, da alma, né? Como você purifica o corpo físico com uma boa alimentação, você também tem que aprender a purificar a sua mente. E aí, tem um cuidado extra que você tem que ter, é com o crescimento dos elementos mentais. O que são o crescimento dos elementos mentais? São ideias prejudiciais, ideias más. Eu não gosto dessa palavra, mas ele usa essa palavra, eu vou usar também. Se você tem uma ideia, né, através de uma conversa, através de uma percepção que é ruim, se você não tomar cuidado com ela, ela vai buscar imediatamente uma outra ideia parecida com ela ou uma outra ideia má para se juntar. E vai se juntando, é como se fosse uma fofoca que começa a crescer. Aquilo vira um monstro, vira uma pleide de ideias más. E esses monstros passam a habitar a sua mente. E aí eles vão trazer desejo, rancor, inveja, ódio, raiva, né? Orgulho, egoísmo, tudo isso. Eles vão fomentar, eles fomentam isso, né? Porque eles vão estar dentro de você, uma ideia ruim ou várias ideias ruins formam um monstro e esse monstro quer se alimentar. E ele vai se alimentar de quê? Se ele é uma ideia má? De raiva, de inveja, de desejo, de rancor. Então tem que entender como vai sendo construídas as coisas. É claro que aqui a gente está dando um panorama como se tivesse isso acontecendo na vida atual. E é isso mesmo, mas não é tão simples, é mais complexo. Por quê? Porque às vezes vai se alinhar uma ideia do passado, de outras vidas, e a gente sabe disso, são as nossas tendências. Bom, isso é importante a gente entender, que a mente, para você transformar a mente, não é, vou controlar meus pensamentos, vou controlar a minha mente. Já falei, isso é impossível. Eu sempre falo, a mente é como um fotógrafo maluco. Mas eu também falo que o fotógrafo tem que aprender a selecionar as boas fotos para que
Ali fica uma coisa organizada. Então, quando a gente fala de mudar a mente, significa não é a mente em si, é ficar falando, vou mudar minha mente, não quero pensar isso, não existe. Você tem que começar a colocar dentro da tua mente alimentos saudáveis, não é? Então, quando você, por exemplo, tem um corpo deteriorado porque você fumou a vida inteira, estourou o seu pulmão, vou tirar o pulmão, você não pode. Vou tirar essa doença que está lá. Às vezes você não consegue. Você vai ter que parar de fumar, começar a se tratar, e dependendo da situação, aquilo se cura, você fica uma pessoa melhor, ou às vezes a coisa é tão crítica que numa vida só você não consegue. A mente é a mesma coisa. Dependendo de como está a conturbação e a confusão lá dentro, você vai precisar de muito mais que uma vida. E aí, no nosso caso, com certeza, para que ela vá se curando. Só que se você nunca começa a colocar a água limpa num copo de água suja, ele sempre vai estar sujo. E aí você coloca mais água suja, vai piorando. Então você começa colocando a água limpa, nem que seja uma gotinha, aos poucos. Qualquer coisinha de água limpa que você coloca ali, ele vai expulsando devagar a sujeira. Então a mente precisa desse tipo de coisa, né? Outra coisa, se a gente tem uma propensão, e aí tem uma questão da mente que vive divagando. Já viu que as pessoas estão sempre divagando, né? Aí você precisa aprender a endireitar, né? Como é que você vai endireitar? Você tem que buscar a leitura de grandes seres espirituais. Isso é um exercício de disciplina. Isso muda automaticamente? Não, mas é um exercício de disciplina, é um exercício de vontade mental. É importante, são detalhes, são alguns pontos que se coloca filosoficamente para que o ser comece a fazer uma higiene mental, né? E outra coisa importante que nós já falamos aqui, eu não sei se vocês lembram disso aqui, quando a gente falou da cura, das doenças e da cura. Vocês lembram desse quadro que fala da dança da vida? Que nós falamos? A dança da vida tem cura? Tem. Eu falei, cadê a prescrição? A prescrição, vocês lembram? É isso aqui. Onde a gente fala da estabilidade, fala da memória, do intelecto, da identidade e inteligência. E aí vocês lembram que a gente fala da identidade. O que é identidade? A identidade é aquilo que te move. O que é que te move? Me move um pouco de violência, um pouco de preconceito, eu não gosto dessas coisas, eu gosto daquilo. Ok, então isso é você. Mas você vai ter a mente também com isso, vai ter as emoções baseadas nisso. Tudo seu vai ser baseado nisso, no que você conquistou, né? Agora, se você quer melhorar a sua mente, você tem que trabalhar a sua identidade, tem que trabalhar o seu gosto, tem que trabalhar aquilo que você lê, aquilo que você vê, com quem você se envolve, tem que trabalhar basicamente nas virtudes neutras, que nós ainda vamos falar dela, provavelmente esse ano não, mas isso é a base da transformação, são as virtudes neutras, porque elas vão trabalhar na sua identidade lá na base. Ok, então é isso que está falando aqui. Há que buscar a fonte ou a identificação, aquilo que te move, e iniciar um processo de alimentação que com o tempo irá curar e limpar sua mente, indo em direção à criança que ele aguarda nos andares de cima. Olha, falando da criança de novo, que estava lá em cima. Lembra da criança do andar de cima? O barulhento lá em cima? Aí o que você faz? Você vai subir. Daí você vai alimentar a criança. Ela se torna poderosa e ela passa a dominar todo o andar de baixo. Esse é um processo, tá? E aí vocês viram no vídeo a criança do Nietzsche, né? Lá no Assim Falou Zaratustra, que é um livro, talvez o livro mais poético, mais bonito do Nietzsche. E ele fala das 3 fases, do camelo, do leão e da criança. E a criança, o símbolo da criança, foi falado por Jesus também, vocês lembram? Ninguém chegará ao reino do céu se não se assemelhar à criança, lembra disso? Por que a criança? Não é criança no sentido de meio bobo, não, a criança, é a pureza. E mais importante, é a criança que tem vontade de aprender, de viver. Isso é fundamental. Vocês vão pensar, todo mundo fala, cientificamente se fala que a criança aprende muito mais que um adulto, por quê? Porque ela está querendo, ela tem a mente preparada para aprender. Depois vai fechando, o adulto vai fechando. Em quê? Nos seus princípios, ou nas suas ideologias, ou nos seus fanatismos, ou no seu modo de ver a vida de um jeito só. Essa religião que acerta, as outras estão erradas. Esse time é o meu, os outros são ruins. Eu não aceito esse tipo de coisa, esse tipo de pessoas pobres ou ricas, ou preconceito. Quer dizer, essas coisas que o adulto cria e danifica a mente,
a mente da criança que devia ter no adulto, de querer sempre aprender, de viver a vida com mais alegria. Ok. Muito bem. Então, aqui a gente entra na mente humana, tá? Aqui a gente entra na mente humana. Basicamente, tudo que nós fizemos agora, até agora, e um pouquinho do final da aula passada, é uma introdução para a gente começar a aquecer os motores e começar a entender a certa complexidade que esse assunto tem. Então, a mente humana, se você olhar e falar, mas o que tem na mente humana? Maneira de falar, o que tem, né? Não tem, não é assim, não tá compactado ali, não está fechado, não existe isso. É diferente de cérebro, não está ali num espaço específico, né? Tem uma relação, lógico, né? Os neurônios, os químicos, né? Essa é a questão. Mas se você pensar na mente humana como não o cérebro, mas a mente, não tem nada assim que está circunscrito exatamente. Mas a gente coloca assim para ser didático. Então, nós estamos colocando aqui alguns exemplos daquilo que é mais básico, que a gente quer falar um pouquinho, tá? Porque é muito maior do que isso. Mas a primeira coisa que a gente fala quando fala em mente é o eu, né? É o eu. Mas também você tem a personalidade, que é diferente do eu. Ah, mas você tem outra coisa, você tem a memória. As memórias do que aconteceu ontem, né? Agora há pouco meu computador caiu porque eu esqueci de fazer a ligação elétrica dele. O que eu almocei hoje eu lembro. O que eu almocei ontem eu tenho que pensar um pouquinho mais. E semana passada, aí não vou lembrar. Não sei que tem algum acontecimento que ocorreu junto com o almoço que seja muito forte, que aí a mente trava naquilo ali. E a nossa memória, ela não é uma coisa que é muito ampla a nível de você ficar lembrando a todo momento, porque não há necessidade. Não há necessidade, né? Imagina a memória das vidas passadas. Então, se você pensar bem, isso é uma coisa interessante, porque você diz assim, mas não seria interessante eu lembrar de tudo que eu vivi na minha vida, nos dias, os detalhes? Para quê? Você vai ficar louco. E não é necessário. O que é necessário é que está registrado, como um banco de dados, está guardado. Se a vida precisar de alguma coisa, ela puxa e te traz. Tanto dessa vida, quanto das vidas passadas. Isso é importante entender. Tem vários tipos de memória, nós vamos falar de algumas delas. As vibrações da mente humana, né? As vibrações são a coisa mais básica do ser humano, né? As emoções, os pensamentos, os instintos, os sentimentos, tudo isso, né? Está envolto em vibrações. As emoções, que a gente vai falar no ano que vem, o raciocínio, a razão, que nós já falamos, aprendizado tem a ver com a mente, que é a cognição, a identificação, com o que você se identifica, o senso crítico, né? A inteligência, intelectualidade, sentimento, fantasia, imaginação, intuição, consciência, inconsciência, estabilidade, e uma lista. Aqui a gente está dando alguns exemplos, e desses exemplos a gente pretende falar um pouquinho de cada um. Falando um pouquinho de cada um, a gente vai compreender o que é uma mente humana dentro da caverna, saindo da caverna, fora da caverna. E o objetivo aqui nessas últimas aulas é relacionar isso com o quê? Relacionar isso com as informações que nós trouxemos da teoria do conhecimento, de Platão, de Jesus, fechar tudo como se fosse uma ferramenta, uma macro ferramenta para nós. Tá? Na hora que vocês quiserem interromper, por favor, eu paro aqui, ok? Muito bem. Uma coisa importante entender da mente humana, isso é só didático, tá, gente? É para a gente ser didático. A gente pode dividir a mente humana em 3 grandes grupos de coisas. E para a gente entender, é por isso que nós estamos fazendo assim. Então, ela se divide em 3 áreas, tá? 3 áreas. Quais são? A primeira área é que eu falei ali, né? Lembra, eu mandei para vocês ali. O que nós vamos estudar? Aí eu falei para vocês, nós vamos estudar a mente humana sobre 3 aspectos, que a gente chama de banco de dados, campo de cultivo e ferramentas de cultivo. Então, a base de dados, ou o banco de dados, o que tem lá? É fácil entender, não é? As memórias, né? Parte da consciência está lá, que são as sementes divinas, né? Estão ali, que estão em cima também. Ali tem o emocional, ali tem o instintivo, tem a memória kármica, tem a memória dos hábitos, tem a memória atual, e a memória emotiva e instintiva, é tudo memória, tá? Que você aprendeu nos milhões e milhões de anos. Então, vamos falar assim,
A sua base de dados, seu banco de dados, a sua mente tem registrado coisas de milhões e bilhões de anos de evolução. Está tudo ali. É como se fosse um arquivo enorme, imenso, e está ali. A hora que é necessário, aquilo vem e vai, vem e vai. E é também arquivo para a genética, ou seja, a própria genética, células, tudo isso é como se fosse uma memória instintiva, é uma inteligência que tem ali. Nós falamos disso, né? Das células, dentro da célula, aquilo é um processo inteligentíssimo. Inteligentíssimo no sentido de uma inteligência instintiva, que tudo funciona, né? Com exceção das doenças, né? Que aí é outra coisa. Então, esse é o nosso banco de dados. Nós temos um banco de dados, nós temos as sementes, que a gente chama do celeiro divino. Né? O celeiro divino, ali você tem algumas sementes que a gente pode falar, e essas sementes foram colocadas lá. As sementes estão na consciência. Na consciência. Então, algumas sementes. A inteligência é uma semente. A razão é uma semente. A sabedoria. Você pode tirar a sabedoria dali e deixar só a inteligência, mas é bom ter os dois, porque as pessoas usam as palavras diferentes. Os sentimentos. Olha, sentimentos está lá nas sementes. E a emoção não está. A emoção, ela está fora do processo porque ela faz parte de um processo instintivo. É mais instintivo e emocional. Tá na memória, porque ela já aconteceu, ela está vindo. Mas os sentimentos não veio do passado, o sentimento vem da frente. O sentimento é como se fosse assim, um é do andar de baixo, nós já aprendemos, estamos envolvidos nisso tudo. Mas o que é que nós temos que aprender? Nós temos que aprender as virtudes, a inteligência. Então, eles não são do andar de baixo? Não. Eles vão nos ajudar no andar de baixo, mas eles são do nível de cima. E os sentimentos também. Então, a confusão de sentimento e emoção é muito grande, porque as pessoas usam as palavras de forma equivocada. Mas paciência, né? Então, lá na semente, você tem as virtudes, você tem a imaginação, você tem a intuição, a razão, a sabedoria, sentimentos. E uma das primeiras sementes que nós recebemos e começamos a trabalhar com ela há milhares e milhares de anos é a razão, né? É a razão. Ok. E aí você tem as ferramentas. Você tem as ferramentas. O que são as ferramentas? É o que nós vamos fazer aqui. Nós não temos como trabalhar das sementes na memória, nós temos que usar as ferramentas para trabalhar com isso. Ou seja, as ferramentas vão pegar as sementes e trazer até o campo de cultivo. Ou seja, se sua memória é muito instintiva e emocional, você vai trabalhar para buscar o quê? Um pouco de sentimento, um pouco de virtude, um pouco de razão, através do quê? Do senso crítico e do discernimento. Olha só, você pega a ferramenta lá de baixo, começa a trabalhar a sua vida, você desenvolve coisas básicas, você vai melhorando, e aí você sobe com aquele contraste vermelho acima e começa a trazer algumas virtudes para a sua vida. Essas virtudes vão começar a fazer parte da sua memória. Olha que coisa bonita. A sua base de dados vai se transformando. É aqui no processo da memória que vai ocorrer tudo. Ali é o campo de cultivo. É você. As ferramentas estão embaixo, você trabalha com elas. Em cima são coisas divinas que foram colocadas à sua disposição. Então, o seu lugar de trabalho, de cultivo, é a vida atual e a memória. Por que são as memórias? Porque tudo vira memória. Há 15 minutos, um segundo atrás já virou memória. Então, você trabalha hoje, no atual, com as ferramentas, vai trabalhando, vai sendo uma pessoa melhor, adquire uma capacidade de sair do fundo da caverna através de virtudes neutras, né? Aí você vai nas outras virtudes e começa a trazer para quê? Para a sua vida, disciplina, foco, organização, resiliência, tudo coisa que é básica. Mas você tem que, se você não tiver o básico, você não vai mais à frente, a vida não deixa. Aí depois você sobe, você vai trazer um pouco de... É claro que uma coisa acontece junto com a outra, né? Um pouco de generosidade, um pouco de compaixão, e você vai ali. E isso vai entrando para quem? Para a memória. Para a memória. Você desencarnou, aquilo foi para a memória. Quando você reencarna, tem emocional, tem instintivo, tem... mas tem umas coisas interessantes ali também. Vai mudando o seu campo. Tá? Então, esses são os três compartimentos que nós queríamos falar com vocês da mente. Ok, vamos só mais um pouquinho. Dentro desse processo da mente, o primeiro que aparece ali é o eu. Né? E o que é o eu? O que é o eu?
Essa é uma pergunta intrigante, interessante, e você vai encontrar um monte de respostas para ela. Mas você tem que pensar o seguinte, o eu, ele pode ser o eu superficial ou o eu profundo, como algumas pessoas falam, né? Você espírito não é o eu. O eu é uma roupa também, né? Assim como a personalidade é uma roupa. São várias roupas, né? Pensa-se o eu é uma roupa, a personalidade é outra roupa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, esse eu que é uma roupa, ele, na verdade, ele tem que se sutilizar para que ele seja um eu profundo, né? Um eu profundo, ou seja, é ali quase a sua essência, está colado na sua essência. Então, o que que o eu faz? O eu é um viajante da memória. Mas por que que o eu é um viajante da memória? Por que isso acontece? Vamos entender? Olha só. Concorda que a memória é o campo de cultivo, que eu falei agora? É o lugar onde tem os instintos, as emoções, os aprendizados, tudo que você lembra, não lembra, está tudo ali. Tudo ali. Então, o que que é o eu? O eu é aquele que deveria ser o responsável, o que observa, o que coordena a memória. Se você pensar em eu como ego, e é a mesma coisa, no nosso nível, a função do ego é entra e não entra, entra e não entra. Ou seja, ele está tomando conta de um quarto que é a nossa vida atual. Então, está lá a nossa vida atual. Ele está ali tomando conta. E tudo que entra naquele quartinho deveria virar consciente, ou seja, perceptível. Quando ele faz isso, ele está fazendo uma seleção de quê? Da memória, das coisas que estão na memória. As sombras, né? As suas sombras que chegam até você de vidas passadas, ou mesmo dessa vida, que chegam até você, e o ego, tipo assim, não, agora esse aqui não vai entrar, esse aqui vai entrar. É mais ou menos isso que ele deveria fazer. Ele não faz isso, ele é invadido muitas das vezes, mas a função do eu e do ego é um viajante da memória. É como se fosse aquele que sai viajando pela memória e pegando, ó, isso aqui é importante para essa vida, vem cá. Ó, isso aqui fica guardado ali. Só que ele não faz isso. Por que que ele não faz isso? Porque ele tem um eu saudável e tem um eu doente, ou um ego doente. E isso a gente precisa entender. Vamos falar o que é um eu saudável e construtor do ser, e nós vamos parar por aqui, tá bom? Então, o eu saudável e construtor do ser é um eu que busca se conhecer, um autoconhecimento, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. É um eu que faz um trabalho de autocrítica. Ele tem senso crítico, ele trabalha com isso. Não é que ele tem, ele está trabalhando com senso crítico, ele é saudável. Ele tem identificações impessoais. O que são as identificações? Lembra que eu já falei isso 1000 vezes? Identificação é o seu motor, é aquilo que te move. Se você é movido pelo gosto, pelo egoísmo, por proteger só você, só você, só você, ou só sua família, isso é uma identificação pessoal. A identificação impessoal é quando você se identifica com mais amplitude, com as pessoas, com o mundo, com os seus vizinhos, com mais não sei quem, seus pais, e vai crescendo. Você se torna uma pessoa mais cósmica do que uma pessoa centrada só em você. O eu saudável, ele trabalha para gerenciar os pensamentos. Então, não é controlar os pensamentos, porque isso não é possível. Mas gerenciar o quê? O que alimenta o pensamento é isso. Então, eu vou trabalhar aqui para que meus pensamentos fiquem melhor. E nós vamos falar disso também no ano que vem. Gerenciar imagens, ou seja, imaginação e fantasias, que também tem a ver com pensamento. Gerenciar emoções, também não é uma discussão desse ano, mas ele tem que fazer esse gerenciamento. É ele que tem que colocar para dentro aquilo que fará com que as emoções sejam mais controladas. Gerenciar as marcações da memória, que a gente vai falar daqui a pouco, quando falar de memória, o que são as portas ou as marcações da memória. Criar relação nas memórias ou marcações que iluminem o ser, ou seja, aquelas memórias que te ajudam a crescer espiritualmente e aquelas que são difíceis, mas aprender a trabalhar com as difíceis no sentido que ilumine, que faça com que o ser aprenda. Olha quanta coisa é a responsabilidade do eu. Tá bom. E o nosso eu, que é de sobrevivente, quase humano. E aí você já vai compreender uma coisa quando aparece a palavra lá. Eu, doente, ego e inconsciente de si. Ignorante. Inconsciente. Percebe que na primeira lista do eu saudável, tudo isso que acontece precisa de consciência.
precisa de estar desperto, precisa de estar alerta, precisa estar focado. Não acontece por acaso. Acontece porque você está gerenciando o seu crescimento. No outro lado, não. Ele está no fundo da caverna, não conhece a si próprio, ele é um pouco alienado, é ignorante, não gosta que fala disso, não quer saber. Se você, na verdade, começar a falar muito disso para ele, ele pode ficar com raiva de você, pode ficar irado, ele não quer saber. Ele não sabe o que é e não tem opinião. Ele é levado. É como vocês viram lá o camelo do Nietzsche, né? A identificação dele é sempre com os sentidos. Ele se identifica com 5 sentidos. Nada de mundo espiritual, nada disso. É corpo e matéria, é só isso. Entra e sai qualquer coisa na sua mente, sem controle. Vai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E ele não está fazendo nenhum tipo de trabalho na base para que comece a entrar um bom livro. Lembra que nós falamos agora aqui? Né? A fantasia é o padrão, ele está sempre fantasiando. Vou ganhar na loteria, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele começa a viajar. Ah, vou fazer isso aqui. É só na fantasia a vida dele, é a fuga. A fantasia é uma fuga, né? A emoção é o padrão para escolher. Ele escolhe tudo por emoção. Eu gosto ou não gosto. Tem raiva, eu não gosto daquele. Aquele é bonito, aquele é feio. É por aí. As marcações gerenciam sua vida e escolhas. Ou seja, ele não gerencia. As marcações é que gerencia. Ou seja, vai acontecendo. É arrolado. Ele é arrolado pela vida. Tá? A relações nas memórias ou marcações ele não tem. Não faz nenhum tipo de administração aí. Tá? O próximo item, nós vamos falar das sementes, depois dos recursos da mente, memórias, e aí nós vamos, tá? Nós vamos parar por aqui, que acho que já deu. deu bastante. Muita coisa para pensar. Ok. Vamos lá. Voltamos aqui. Então, hora das dúvidas, horas de falarem à vontade. Então, nós começamos a fazer a introdução da mente, o vídeo já comentamos, a questão da mente, falamos dos alimentos que a gente coloca na nossa mente, né? E aí falamos como a mente se divide didaticamente nos 3 blocos, né? As ferramentas onde a gente está atuando, a memória, que é o campo de cultivo, que vai receber o impulso da nossa vontade com as ferramentas, e a parte de cima, que é mais divina, onde está a consciência, onde estão as coisas que nós precisamos pegar, semente e plantar. Ok? E o eu, que vocês viram aí, a relação do eu saudável, como a nossa situação. Sabe o que eu penso, gente? Embora a gente não... São muitas informações, muitas colocações, né? Esses conceitos do eu doente, do eu aí, o ideal, né? Mas, embora, assim, eu estava aqui pensando, mesmo sem a gente ficar com todos esses conceitos ali na mente, Detalhado, né? Mas é interessante a gente observar que a gente está modificando. Nós não estamos passando pela vida assim, sabe, esse ego, sabe, tudo atrapalhado, sem nenhum momento a gente refletir, ter mínimo de senso crítico nas coisas, né? Que isso tudo a gente tem que atribuir esse fato de nós estarmos estudando, de nós estarmos realmente parar para pensar que nós merecemos ser pessoas melhores, né? Nós temos esse dever, esse direito, né, de ser uma pessoa melhor, né? Que mesmo que a gente, quer dizer, que não fique pensando assim, dessa forma tão didática, né, mas nas nossas ações, nas nossas, na direção que a gente está dando na nossa vida, no dia a dia, a gente percebe que a gente está melhorando. Isso é uma reflexão sua. É a reflexão minha, e eu não sei, eu imagino que vocês também tenham algo parecido, ou até melhor, assim, nesse sentido, né? E vocês me dizem sobre isso, né? Eu acho que é perceptível, porque é interessante que a gente não consegue passar pela vida sem pensar um pouco, né?
a gente vê que uma grande a maior parte das pessoas, a massa em si, vai vivendo, né? Eu acho que tem alguns pontos, eu acho assim, as palavras são otimistas e boas, mas tem umas coisas que a gente tem que ser muito realista, tá? A gente tem que pensar assim, eu tenho alguns defeitos, algumas falhas, algumas que eu nem sei, esse é o maior problema, mas que eu sei. Eu percebo que eu estou fazendo mudança ou só acho que eu estou? E se eu percebo, como que eu percebo? Como que eu percebo isso? Eu tenho uma métrica, eu tenho uma maneira de perceber que, de fato, ou eu estou me enganando, porque a gente se engana, pode ter certeza. Narcisismo é conosco mesmo. Então, a gente, para não se enganar, a gente tem que dizer, olha, eu acho que eu estou mudando, e alguma coisa está acontecendo, concordo, mas tem que ter o pé no chão no seguinte sentido, existem coisas que eu não gosto, que eu gostaria de mudar, eu estou mudando isso, eu só acho que estou, gostaria de estar, mas como é que eu meço? Eu estou falando das virtudes básicas, não estou falando de humildade, compaixão, nada disso, hein? As virtudes básicas da vida que eu tenho que adquirir, e ali está falando, ou vai ou não vai, eu estou conseguindo alguma coisa com elas? Né? E aí nós estamos falando da resiliência, do esforço, da disciplina, tem uma listinha. Né? Então, alguma delas eu percebo que eu tenho uma mudança, eu vejo claramente que essa mudança que eu fiz, mesmo que seja pouca, causou um impactozinho na minha vida. Não tem essa medição, então só estou sonhando que eu mudei. Então, isso é importante entender, porque o que a gente está fazendo aqui é o quê? A gente está estudando, eu disse, é só informação, está estudando as ferramentas que vão nos ajudar. Ah, não ligo para essas ferramentas, não quer saber. Ok, mas você tem uma maneira de medir, então? Existe uma maneira de medir isso daí? Hoje eu estava vendo um vídeo que eu achei muito interessante. É um cara que trabalhou lá junto na Alemanha, não tem problema, trabalhou lá na Alemanha e ele era contra o nazismo, mas ele foi pego, foi preso, acabou morrendo, mas na prisão ele escreveu muita coisa. E aí ele fez um livro dedicado, ele dizia assim, as pessoas estúpidas. Aí você fala, nossa. Aí ele foi definir o que era isso. Né? Porque a gente não sabe, a gente pensa um estúpido, a gente pensa alguma coisa. Mas eu falo, não, uma pessoa estúpida, ela normalmente não é sozinha. A estupidez não ocorre sozinho, ocorre em grupo. Porque um estúpido, um líder, para acontecer, um líder ditador para acontecer, tem que ter estúpidos em volta, senão ele não consegue. Se as pessoas... Lembra do senso crítico do Hitler que eu falei? Lembra do senso crítico lá de a crucificação de Jesus? Ou seja, pessoas que não têm o senso crítico se tornam estúpidas e se tornam fanáticos e se tornam como se fossem assim, cordeirinhos na mão de pessoas que têm uma capacidade que pode ser para o mal. Normalmente é. Então ele dizia assim, que as pessoas estúpidas, em geral, são pessoas que acham que já fizeram, que não fizeram, e que não querem que diga que ela está errada, de jeito nenhum. Então, qual é o risco? O risco nosso, no nível evolutivo que nós estamos, é a gente começar a passar a mão na cabeça. Não podemos passar a mão na cabeça. Primeira coisa que a gente não pode passar a mão na cabeça é porque a gente sabe que nível evolutivo nós estamos. Então é assim. Existem ferramentas para a gente perceber isso? A gente tem que desenvolver mais inteligência, senso crítico, a gente tem que ajudar as pessoas, ter mais compaixão, tem que buscar estudar mais, tem que desenvolver a disciplina, Tá, eu estou fazendo alguma dessas coisas? Não. Então por que você acha que você está mudando? Por quê? Só porque você acha? Então não pode. Então, por isso que eu estou querendo deixar isso muito claro. Eu compreendo bem o que a Grace colocou. Eu acho que alguma mudança está ocorrendo mesmo na nossa vida. Só o fato da gente entrar na doutrina espírita, começar a estudar a doutrina, a gente sente o impacto. A gente que tem muitos anos de doutrina, a gente sente esse impacto. Mas eu estou falando de uma coisa mais profunda. Eu estou falando daquela situação onde você percebe claramente na sua vida, depois de uma métrica de 5 anos, 2 anos, 10 anos, que você fez coisas que está realmente te colocando num outro nível. Ah, mas isso é possível? Claro que é. É por isso que a gente estuda. É por isso que a gente está falando da mente, falando das ferramentas, falando de tudo isso. Ok, pode ser só teórico. E as pessoas podem levar isso só para a sua vida teórica. Ok.
Aí é uma escolha. Mas eu posso pegar aquilo e falar, não, disso tudo que está aqui é muita coisa, mas pelo menos esse pedacinho aqui, esse pedacinho eu faço questão de, pelo menos nessa vida, fazer alguma coisa com isso. Pronto. Maravilha, você está no caminho. Então, eu não queria deixar passar esse pé no chão, porque senão a gente pode entrar numa ilusão, e a gente não pode, tá? Não pode. E a gente não precisa fazer todos os desenvolvimentos, usar todas as ferramentas, não é isso? Ninguém está esperando isso da gente. Mas alguma coisinha nós temos que fazer. Se eu estou estudando sobre senso crítico, sobre discernimento, um monte de tempo, e se eu não usar isso na minha vida nunca, quer dizer que eu não acredito naquilo. Aquilo ali eu estou falando é só teoria. Não, eu tenho que começar. Eu não estou dizendo que eu vou ser um expert, mas eu tenho que começar a falar assim, não, eu já sei que é assim que funciona, então eu vou começar a trabalhar dessa forma. Porque se eu não fizer isso, do que adiantou eu gastar meu tempo, né? A gente aqui junto, discutindo, estudando? Não. E depois da boa e da má notícia, né? Depois da boa e má notícia, não tem, é inútil resistir. A gente vai ou vai. Como a gente vai, a gente escolhe, né, gente? Então... Gente, mas quem quer comentar alguma coisa aí? Eu acho que a gente passa por um processo de transformação, não é nem mudança, né, Ruela? É transformação muito grande. E a gente tem que aprender a gerenciar esse passo a passo, porque senão a gente cai sempre na armadilha de achar que está indo muito bem. E eu acho que assim, o processo é muito lento. E dá para a gente, eu acho que eu percebo isso na quantidade de informação que você passa para a gente. Porque não é pouca informação. Só esse início da mente humana, a complexidade de tudo isso que você passa para a gente pensar, para a gente digerir toda essa informação. Quer dizer, para cada um é um processo diferente. E eu acho assim que o que mais às vezes acontece comigo, pessoalmente falando, é cair em armadilhas, né? Armadilhas é pensando que não, eu estou mudando, quando na verdade não estou mudando nada. Entendeu? Eu só girei um pouco o foco da minha atenção. E o que eu quero, quer dizer, e cada um tem um objetivo. E aquele que se a gente vai sofrer ou não com isso, eu não sei, mas eu, assim, o fato da gente persistir em se encontrar, a gente persistir em ver, em buscar a informação, o conhecimento, para mim já é uma pequena, mas assim, é substancial a mudança. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, gente. Todo mundo percebe, até eu percebo, é muita informação, é muita coisa às vezes nova, é complexo. E aí você falou o tom. O tom é, ok, mas eu não vou desistir. Porque se você falar, não, isso aí é muito complicado para mim, e você sai fora, você jogou a toalha. Gente, porque a vida não é simples, o crescimento, o aprendizado não é simples. Só que você não pode ficar louco com esse monte de informação. Você tem que eleger uma coisa. Tem que eleger. E eu vou dizer para vocês, o que nós temos que eleger? É fácil saber. O que te tira do fundo da caverna? O que tira? Fala aí. Senso crítico. Então vamos eleger o senso crítico, ou um pouco mais de disciplina na vida, um pouco mais de foco. Ficar ali, é claro que a gente não vai deixar fazer outras coisas. Vou no centro, fazer uma palestra, vou estudar, vou ajudar. Não, isso não estou falando disso. Eu estou falando da transformação interna. Que essa parte externa nós vamos continuar fazendo e devemos, mas é externo, a gente não pode confundir isso. Tudo que é externo, né, será feito com muito amor quando o interno estiver bom. Enquanto o interno estiver bom, nós vamos fazer as coisas externas, mas assim, meio lá, meio cá. Então, a gente tem que eleger algumas coisas que são importantes na base, no primeiro degrau. Então, senso crítico, um pouco de foco, um pouco mais de disciplina, é básico para a gente começar a subir. Então vamos fazer. Mas será que é assim mesmo? Bom, olha a bem-aventurança, olha lá que Jesus falou, as 4 primeiras bem-aventuranças, ou 3, é de sufoco. Não falou diferente para não, ele falou da linguagem dele, é de sufoco, é de dificuldade. Mas eu não vou fazer tudo ao mesmo tempo, ele falou de 3, ele não falou uma com tudo junto. 3, vai subindo, né? Então a gente tem que eleger alguma coisa. E, gente, essa questão de senso crítico e discernimento é uma coisa do tempo do onça.
É antiguíssimo em todas as doutrinas. E isso é base de um ser humano que quer deixar de ser um camelo e se tornar um leão ou uma criança, o que seja. Mas algo ele tem que fazer nessa área, senão ele vai ficar iludido. E vai ser iludido, porque é fácil ser iludido se você não desenvolver isso. E a gente vai falar de um monte de coisa porque a gente tem que falar, é a teoria, sabe? É compreender. Aí você vem de novo e vai de novo, daqui a pouco fala, ó, já estou entendendo isso daqui, olha que interessante, isso aqui estava difícil, agora não está tão difícil. Você vê um vídeo agora da Epifania, você olha assim e fala, nossa, que beleza isso, 9 minutos, tem mais. Sabe o que é isso, gente? É você ter o senso crítico de começar a escolher o que você vai ver. Onde que estão as coisas que são boas? Onde estão as coisas que quando você vê, você fala, nossa, não. Onde está isso? Isso é senso crítico. Simples, né? Facinho, mas é. Joel, Oscar. E tem que ser aos poucos, né? Senão complica a gente pra caramba. Oscar, não é que tem que ser ao pouco. É que é aos poucos. Não tem outro jeito. Não adianta querer fazer um salto ornamental, como é que carpado, duplo, a gente vai quebrar a cara. Ah, fazer um salto de vara, a gente não sabe fazer isso, não vai conseguir, é aos poucos. E é aos poucos que é bom, porque o aprendizado fica mais forte, né? Fica mais forte. Então, o que eu achei interessante aí no que o Fred falou é aquela coisa que a gente tem aquela ilusão. Eu estou mudando, e de repente a gente percebe que não está mudando nada. Mas, olha, a gente percebeu. Está com vontade. Quando você se percebe, olha, eu até tentei, não consegui, dá uma certa frustração, mas você se incomodou. Continua. Vai de se novo. incomodou. O que não pode é a gente nem se perceber. Vai vivendo, sabe, uma coisa atrás da outra e vai passando dias após dia, meses, anos, de renitente ali nos nossos pontos de vista, na nossa cabeça dura, né? E nem percebe. Quando a gente se percebe, fala, poxa vida, mas de novo, eu estou fazendo isso de novo, eu continuo dessa forma, já é um bom sinal de que a gente quer mudar. Com certeza. A gente que já está incomodando. Se você pensar num planeta de transição, olha que coisa incrível. O marco para você ir para um planeta, ficar no planeta de regeneração, não é porque você já conquistou, não é nada disso. É porque você quer. Tem boa vontade. Você está com vontade, está disposto. É só isso. Então, gente, é isso, né? A gente não pode se conformar. Não pode, primeiro. Não tá nem aí, prefiro não saber, isso não cabe mais para nós, né? Não, prefiro nem saber, que tem coisas que realmente é preferível que você não soubesse. Mas é aquela coisa, né? Uma hora você vai saber, não tem jeito. Nós tivemos a boa e má notícia, e agora, né? Não tem jeito. Não tem a boa e má notícia foi bom, né? É legal, foi muito bom, que põe a gente a ser muito assim consciente. Não adianta você correr. Não adianta. Olha só, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem jeito, a gente vai ou vai. Então, já que é assim, não vamos fingir que a gente não está vendo. Até você ver que não conseguiu, que ainda não é aquele ideal, que ainda você não consegue ver aquele seu eu, aquela projeção que você faz. Então, mas só uma coisa. Vocês viram, talvez vocês não deu uma vez vendo o vídeo só, não dá para ver, mas ele fala disso. Ele fala que um verdadeiro monstro é quando você faz um eu ideal e você percebe que você não está chegando nele. Porque você pôs um eu ideal muito grande, então ele vai virar um monstro. Você não pode deixar isso acontecer, né? Então, acho que quando a gente percebe que ainda você não é aquilo que você gostaria, ou então quando você olha para trás e fala, poxa, quantas coisas a gente podia ter feito, né? A gente podia ter se saído melhor, mas por zona de conforto, por preguiça, por não ter coragem de mudar, né? E nós falamos aí, o Oscar falou, quem mais falou aí, sobre a questão de quando nós mudamos, às vezes a gente incomoda. Tem pessoas, a Carol colocou bem, tem pessoas que não querem, né? Não se incomodam quando vê você está mudando, né? Então, se puder, até puxa seu tapete, né? Então, a gente tem que ser forte, determinado, disposicionar, né?
Semana passada eu tive uma conversa com meu filho e eu tive firmemente, ele com uma postura, eu calmamente, mas firmemente, falei, não, não e não, não, mas questionando tudo, o ponto de vista dele, e eu tranquilamente, falei, não, não é isso, nada vai me mudar, né? E eu espero que você reflita sobre essa questão. Então, não é fácil, às vezes, você se manter. É preferível você não perder um amigo, para você ser legal, para você estar num contexto, né, ali, né? Você entrar na roda, né? Do que você encarar, não, se ensina ou não, né? Aí entra o senso crítico, o bom senso, né? Não, senso crítico. Né? Senso crítico, né? De você se posicionar. A sua personalidade, você deixar aflorar o seu eu positivo que existe dentro de todos nós. Né? É isso, né? Pessoal, mais alguém aí para a gente encerrar? É esse lance, né? Que a mudança é um processo que mexe com a gente e com o próximo. Isso, exatamente. E tem Esse é o objetivo mesmo. E tem aquele lance também no Evangelho do Espiritismo que fala reconhece um espírita pelo esforço que ele pratica, né, para melhorar, né? É isso aí, Oscar, exatamente. Você levantou a mão aí, Fred? Não? E o legal desse mudança que acaba influenciando, impactando quem está em torno de você. E esse é o objetivo. Então, é esse. Você mudar, você não fica, não adianta se preocupar com mudar o mundo, mudar ninguém, mudar o filho, o marido, os colegas de trabalho, não. Se a gente consegue se auto-modificar, gera um impacto. Gente, vamos à prece aí? Tá, eu vou fazer a prece então, tá bom? Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade que tem nos ajudado em nossa vida, na nossa caminhada, que nós possamos ter paciência e calma para compreender, para colocar em prática, Senhor, nem que seja um tantinho daquilo que a gente estuda, para que a gente possa perceber que algo de bom está acontecendo conosco em nossa vida nessa encarnação. Ilumina a nossa mente, ilumina a nossa vontade de sermos melhores. Que a tua luz, que a tua bondade esteja com todos nós e com aqueles nossos amigos que não puderam estar aqui conosco hoje. Que a luz chegue a todos eles. Graças a Deus. Gente, até a próxima. Obrigado pela presença da aula extra. Eu sei que não é fácil, mas valeu. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Beijão para vocês, viu? Gente, bom final de semana até segunda-feira, viu? Até segunda. Vou parar a gravação aqui, tá? Até mais.